Retiro SAF Online 2024. Apresentação: Ana Maria Prado. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Convidamos os queridos irmãos e as nossas irmãs amadas à sala para recebermos os nossos dois pastores que vão encerrar. Que bênção! O reverendo Raimundo encerrou as pregações. Onde estão eles, Arthur? Eles três. O reverendo Raimundo encerrou a fase das pregações oficiais, né? E o reverendo João Dilson e o reverendo Luiz Carlos, eles vão encerrar a conversa, conversando sobre o amor. O reverendo João Dilson é pastor da João Dilson de Oliveira Oteiro, pastor da Igreja Presbiteriana de Cabo Verde, Minas Gerais, secretário presbiterial do Presbitério do Vale do Rio Pardo, para a Federação de SAFs, e é do Sínodo Mogiana. O reverendo Luiz Carlos da Silva é pastor titular da Primeira Igreja Presbiteriana em Jaru, no Sínodo Noroeste do Brasil. São dois queridos pastores, nossos pastores, entre tantos que apoiam a SAF, que estão na madrugada de oração, investindo pelo menos 2 horas das suas vidas nas madrugadas, né? Então, eles estão aí para fazer esse momento. Notamos, né, Arthur, que o reverendo Luiz Carlos caiu, não foi, Arthur? Parece que o reverendo Luiz Carlos caiu. Mas, reverendo João, não se preocupe, ele vai voltar e o senhor poderá começar, tá certo? Enquanto ele entra, tá certo? Se Deus o livre houver alguma coisa, a conversa, se o reverendo Raimundo estiver aí, o senhor puxa o reverendo Raimundo para conversar com o senhor. Deus abençoe. Ok. Amém, amém. Meus queridos irmãos e irmãs, eu quero agradecer esta oportunidade, a alegria do convite feito pela nossa presidente, a nossa incansável presidente da Confederação de SAFs, a Confederação Nacional, a nossa irmã Dona Ana Maria. E eu louvo a Deus pela vida desta serva do Senhor que tem fortalecido de uma maneira especial esta vida preciosa. Mas, meus queridos irmãos e irmãs, eu quero me apresentar, dizendo quem eu sou. Como já foi falado, eu sou pastor aqui na cidade de Cabo Verde, em Minas Gerais. Eu estou pastoreando esta igreja há 36 anos. Estamos aqui em Cabo Verde e já entramos para o 37º ano e, pela graça de Deus, este ano, em abril, quando a Comissão Executiva do Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana se reunir, serei jubilado. E é uma alegria muito grande esta bênção que tenho recebido do Senhor. Eu sou da cidade de Xanxerê, no estado de Santa Catarina, onde lá fui chamado pelo Senhor para o ministério, fui encaminhado pelo conselho para o presbitério de Florianópolis, e este me encaminhou para o Seminário Presbiteriano do Sul, terminando o curso, retornando para Santa Catarina, fui licenciado na cidade de Blumenau, Santa Catarina também, e fui pastorear a Igreja Presbiteriana de Erval do Oeste, lá no meio oeste de Santa Catarina. E depois Deus nos chamou e fomos para
uma igreja no interior mesmo, na cidade de Le Bon Regis, perto de Lages, no estado de Santa Catarina. E depois recebemos o convite para virmos para cá, para o presbitério São João da Boa Vista. E estamos aqui. E o presbitério, então, foi desmembrado e foi criado o presbitério Vale do Rio Pardo, no qual eu continuo como pastor. E sou o secretário presbiterial da Federação de SAFs aqui do nosso presbitério. Mas nós vamos, meus queridos irmãos e irmãs, para o texto que foi lido para que nós pudéssemos, então, iniciar o bate-papo, a conversa sobre o assunto. E o que é interessante, meus irmãos, porque o apóstolo João começa falando, dizendo, nisto conhecemos o amor. A primeira coisa que nós temos que pensar, primeira coisa que precisamos meditar é nesta expressão do conhecer. Conhecemos o amor de que forma? Se nós olharmos o mundo, ele conhece o amor intelectualmente, porque ouvem falar do amor, ouvem falar que o amor é uma expressão corriqueira, e então o mundo lá fora conhece o amor nessa expressão, mas na verdadeira expressão do amor, nós conhecemos porque tivemos uma experiência pessoal com Jesus. Se nós não tivéssemos essa experiência com Jesus, nós não poderíamos conhecer esse amor que é extraordinário, que muda a vida das pessoas, que transforma. E esse amor é algo maravilhoso. E então nós só podemos compreender e conhecer o grande amor de Deus através da ação e da aplicação do Espírito Santo na nossa vida. Porque se não for a ação do Espírito Santo em nós, trabalhando na nossa vida, nos convencendo, como diz a palavra, do pecado, da justiça, do juízo. É o Espírito Santo que age de uma forma extraordinária na vida de cada um de nós. Mas também, meus amados irmãos, se nós não tivermos essa experiência de conhecermos o amor, essa experiência com Deus, com Jesus, porque a Bíblia diz que Deus é amor. Deus é amor. Jesus é a fonte do amor. Ele é a expressão do amor de Deus. Se não fosse a ação do Espírito Santo na nossa vida para termos essa experiência pessoal com Jesus, como que nós poderíamos conhecer o amor de Deus? Mas é interessante quando nós podemos observar essas coisas e podemos dizer assim que o amor é a antítese do ódio. Por quê? Porque as pessoas falam do amor e dizem que amam, que estão fazendo tal coisa por amor, enquanto elas estão sendo servidas. Mas no momento em que acontecer alguma coisa errada, aí mudou tudo, acabou o amor, acabou de tal maneira que as pessoas não veem isso. Então, meus amados irmãos, quando nós olhamos para essa situação do mundo nos dias de hoje, nós podemos dizer assim: o mundo precisa conhecer do amor de Deus.
O mundo precisa conhecer o amor de Jesus. O mundo precisa ter uma experiência pessoal com Jesus. E ele só poderá ter essa experiência. As pessoas só irão ouvir se houver alguém que vá falar e vai ensinar, dizendo da importância do amor. Mas que bom que o reverendo Luiz Carlos entrou. Então, meu amado irmão, é uma alegria. E assim podemos ouvi-lo. E eu passo, então, a palavra para o irmão. Amém. Meus amados irmãos e minhas amadas estava aqui na expectativa de entrar no bate-papo e infelizmente caiu aqui a minha internet. Mas eu quero primeiramente agradecer a nossa irmã Ana Maria, presidente, a oportunidade de poder participar desse bate-papo tão importante sobre o amor, depois de tantos bate-papos que houveram nesse retiro Safra Online, e agora nós estamos aí, eu, o reverendo João Disso, meu colega, nesse último bate-papo, para mim é uma alegria muito grande poder participar. E o reverendo João Disso estava falando a respeito dessa antítese, né, entre o ódio e o amor. Eu peguei o bonde andando, mas eu quero só, na sequência dessa conversa, né, nós falamos dessa questão da diferença entre o ódio e o amor, porque no versículo 11 em diante ali, do capítulo 3, da primeira carta do apóstolo João, ele fala a respeito do amor, mas ele fala a respeito do ódio também, como antítese do amor. Ele fala do ódio de Caim em contraste com o amor do Senhor Jesus, o ódio do mundo em contraste com o amor da igreja e assim por diante. Então, é nesse sentido que nós estamos caminhando aí nesse contraste, né, entre o amor e o ódio, e até havia colocado aqui para perguntar para o nosso irmão, o reverendo João Disso, a questão aqui, porque o verso 16 fala sobre conhecer o amor, né? O amor antítese do ódio. Como é que o nosso irmão João Disso vê, o reverendo João Disso vê essa questão do ódio e do amor no mundo atual, né? Se existe mais ódio ou mais amor no mundo hoje que nós vivemos? Reverendo Luiz Carlos, primeiro é uma responsabilidade muito grande nossa, encerrando este retiro, nesse bate-papo, nessa conversa que estamos tendo. É uma responsabilidade muito grande nossa. E louvamos a Deus porque Ele nos deu esse privilégio para estarmos aqui conversando. E é interessante quando nós estamos falando a respeito do ódio e o amor, porque a Bíblia diz, e o próprio apóstolo João diz que o mundo jaz no maligno. Há pouco o senhor leu o versículo 11, o versículo 12, onde diz que o Caim era do maligno e ele assassinou o seu irmão. O mundo lá fora, o mundo conhece o amor, como eu falei antes, de palavras, palavras e palavras e palavras, mas não conhece o verdadeiro significado do amor, porque a origem do amor é Deus. Jesus foi quem revelou esse amor. E nós só conhecemos o amor de Deus por causa da experiência pessoal que nós tivemos com o Senhor. Deus nos alcançou com a sua graça, com a sua misericórdia e com a sua bondade. É por isso que a Bíblia diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E assim, somente acontecerá esse conhecimento do amor se houver essa experiência pessoal vivida
com o Senhor Jesus. E assim Amém. nós conhecemos a Deus. Amém. E como nós aprendemos, né, Reverendo João Dilson, nesse versículo 16, que nós devemos viver esse amor abnegado de Cristo, né, que deu a vida por nós, mas é curioso, como é que nós podemos, na prática, né, evidenciar essa atitude de dar a vida pelos nossos irmãos? O que o senhor pensa a respeito disso? Como é que funciona essa questão de dar a vida pelos irmãos, como Cristo deu a vida por nós? Meu caro colega, Reverendo Luiz Carlos, eu creio que nós precisamos também olhar um pouco para a história do cristianismo e olhar os servos do Senhor no passado, que se doaram para levar a mensagem salvadora da graça do Senhor. Nós temos, por exemplo, o missionário David Brainerd. Ele se doou, se entregou, se deixou gastar por amor aos índios americanos. Meus irmãos, o colega, meu Reverendo Luiz Carlos, isso é um amor abnegado. Amém. Quando nós olhamos também outros missionários, como David Livingstone, que também se entregou por amor, isso é amor abnegado, foi fazer a obra do Senhor de uma maneira tal. Lá na África, e o que é interessante, meu querido irmão, é nós olharmos para nós aqui, a história da nossa igreja, da Igreja Presbiteriana Brasileira, do Brasil. Vamos começar lá com o Sarmento, deixando a sua pátria jovem, vindo para cá, uma terra estranha, uma outra língua, um período de escravidão, tantas enfermidades, e ele veio por amor. E se entregou, se deu por amor para divulgar a mensagem salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E depois, na experiência dele, tantos outros missionários. E como eu sou do Sul, eu tenho que falar alguma coisa do Sul. A cidade de Castro, no Paraná, onde tem um instituto cristão de Castro, que é um instituto nosso, era o quartel-general onde os missionários ficavam. E eles partiam dali até o Rio Uruguai, no lombo de animal, para levar a mensagem, passando pelas fazendas, pedindo pousada. E isso aconteceu com a minha família, com o meu pai. Meu pai não era crente, era um homem que não queria nada com Deus. E o dia em que o missionário falou do amor de Jesus, não só ele, mas toda a sua família se rendeu aos pés do Senhor. Isso é amor abnegado. Olha, o missionário faleceu há pouco tempo. O reverendo Olson Pemberton, 101 anos de vida, lá nos Estados Unidos, que ele faleceu. E foi ele quem me batizou. Então, quando nós olhamos para esses servos do Senhor, o amor abnegado, que eles se entregaram de corpo e alma para fazer a obra do Senhor. E hoje, a quantidade de servos e servas do Senhor, tanto da Junta de Missões Nacionais, como da APMT, e outras agências missionárias no Brasil e no mundo, levando essa mensagem, deixando a sua pátria, deixando os seus familiares, o seu conforto, para enfrentar
tantas lutas e tantas dificuldades, perseguições e tantas outras coisas. Isso é amor abnegado. É isto que o Senhor requer de cada um de nós. Amém, reverendo. Então, o amor abnegado aí não implica simplesmente um ato isolado da pessoa perder a vida por amor ao próximo, né? Mas implica num viver, né, como servo, doando, né, a vida em favor dos nossos irmãos, do nosso próximo. Então, isso significa, então, esse amor abnegado que se doa, né, em favor das pessoas. Sim. Aqui nesse mundo, né? O verso 17 aqui fala sobre aquele que possui recursos nesse mundo e aqueles que passam necessidade, né? Então, o texto fala aqui de uma desigualdade social que é uma realidade no mundo em que nós vivemos, né? Essa desigualdade social, reverendo, que é própria da sociedade secular, ela pode existir na igreja também? Será que ela existe ou não na igreja? Irmão, infelizmente, tem essa diferença. Mas sabe, a igreja, como uma agência do amor, esse amor abnegado, ela trabalha com os seus membros para que os irmãos que possuem recursos possam suprir, e não só dentro da igreja, mas fora. Aqui a nossa igreja, ela não só faz cesta básica para irmãos nossos que estão com necessidade, mas como também para os de fora. E eles vêm de uma maneira sequencial, vindo atrás dos recursos, e vem, bate na porta, e lá nós temos todos os alimentos para oferecer àquelas pessoas. Mas, por outro lado, nós temos dentro da nossa Igreja Presbiteriana do Brasil o CAS, nós temos a SAF, nós temos a UPH, nós temos a Junta Diaconal, que ajudam, e eles se doam, e se preocupam com as pessoas, com os irmãos que estão enfrentando lutas, dificuldades e tendo necessidade. Agora há pouco, quando lá no sul teve a enchente, aqui no estado, ali no estado de São Paulo, no Rio de Janeiro, no Nordeste mesmo, as enchentes, a preocupação da igreja sempre presente, lá no exterior, a igreja auxiliando, ajudando, operando para que tudo aconteça para suprir as necessidades dos nossos irmãos e daqueles do nosso próximo, ou daqueles que estão próximos das igrejas ali na região afetada. Então, tudo isto é uma obra extraordinária de Deus na vida da igreja. O amor ao próximo, esse amor Amém. Abnegado. Amém. Então, assim, nós podemos afirmar que no sentido de recursos, né, existe uma desigualdade, porque uns têm mais, outros têm menos, alguns chegam até a passar necessidade. É claro que, por outro lado, nós somos todos iguais, né? Não temos diferenças, somos todos iguais. Mas na questão de recursos, aí existe uma certa desigualdade. Por isso que o texto fala daqueles que passam necessidade. O senhor falou e colocou muito bem essa questão, né? O nosso papel como igreja é suprir as necessidades daqueles irmãos que passam por crises, dificuldades, perdem seus bens materiais por tragédias naturais ou outras circunstâncias da vida, que acaba acarretando prejuízo material, e o papel da igreja é exatamente esse, né? De prover ou suprir as necessidades desses irmãos que passam por essas situações, né? Bem colocado. Reverendo Luiz Carlos,
há pouco, nós estávamos ouvindo o Reverendo Feitosa, que é lá de Manaus, da região ali. E quando lá em Manaus teve uma catástrofe, as igrejas do Brasil inteiro ajudaram para suprir as necessidades ali, dos irmãos da igreja e outros que moram ao redor. Né? Então, isto é algo extraordinário na vida da igreja, porque se não fosse a ação de Deus na vida do seu povo, há pouco nós ouvimos o Reverendo Feitosa falando que nós somos a família de Deus, e como família de Deus, nós não podemos deixar o nosso irmão, o nosso próximo, passar necessidade, de maneira nenhuma. Amém. Não é? Amém. Reverendo, há algum tempo atrás eu estive dando uma entrevista numa rádio local aqui em Jaru, e aí o jornalista que me entrevistou, ele fez uma pergunta muito interessante. Ele disse: escuta, a Igreja Presbiteriana do Brasil, ela faz obras sociais? E aí como é que eu respondi para ele? Eu disse: fazemos sim, só que nós não fazemos para divulgar o nosso nome, fazer propaganda da denominação, porque é o que a mão direita faz, a esquerda não precisa saber. E aí eu disse para ele que nós temos Isso um mesmo. catálogo, de várias instituições sociais, da IPB, várias instituições sociais, nós temos escolas, nós temos creches, nós temos orfanatos, nós temos, inclusive, uma universidade, né, de conceito, que é Mackenzie, que trabalha também a questão do bem social, da ação social. Então, eu respondi dessa forma para ele: nós fazemos só social da igreja. Né? E uma outra questão também, reverendo, é o seguinte: o CAS, por exemplo, é uma autarquia da IPB, do Supremo Concílio, e ele é sustentado pela verba do Supremo Concílio votado em orçamento, né? E esse orçamento do Supremo Concílio ele é constituído dos dízimos das igrejas locais que sobem ao Supremo Concílio, são remetidas ao Supremo Concílio. E aí, eu estou até dando uma série de estudos aqui sobre dízimo e ofertas da igreja. Então, tudo parte da igreja local. Então, se eu, como membro da igreja local, eu não sou fiel na entrega dos meus dízimos e ofertas, eu vou comprometer esse compromisso que o Supremo Concílio tem através do CAS de promover as obras sociais. Então, eu devo fazer aqui particularmente, né, como pessoa, como família, como igreja, mas eu devo também contribuir para que a minha igreja, como denominação, ela cumpra seu papel social, contemplado, inclusive, no orçamento de 5%, né, que é destinado para a obra social. Então, é uma colocação que eu estou fazendo aqui, no sentido da gente dar importância, né, à questão da nossa fidelidade como igreja local, nos dízimos de ofertas, porque fazendo assim, diretamente, nós estaremos contribuindo para o papel social da igreja como denominação a nível nacional. Né? Sim. Uma colocação que eu queria fazer aqui. E sabe, olhando para a Igreja Presbiteriana do Brasil, o seu envolvimento, e foi falado há pouco do CAS, não é? Todas as igrejas se envolvem. O CAS recebe a verba do Supremo Concílio, os dízimos, as igrejas são fiéis na remessa dos seus dízimos ao Supremo Concílio, o CAS recebe a verba do Supremo Concílio e repassa, não é, a verba. E é interessante nós observarmos o trabalho do CAS. Alguns anos atrás, eu creio que há uns 3 anos, lá em Santa Catarina, no oeste catarinense, a cidade de Xanxerê foi atingida por um tornado. Esse tornado varreu a cidade. E quem estava lá? No outro dia,
o presidente do CAS estava lá, o meu filho era pastor da igreja, e fizeram um trabalho extraordinário lá com o auxílio do CAS, reconstruindo casas, não só de irmãos da igreja, mas fora da igreja. Então, eu quero mostrar aqui, dizer alguma coisa que as igrejas locais, como eu disse antes, se envolvem com os necessitados tanto dentro como fora da igreja, ajudando essas pessoas, ou seja, na construção, seja na alimentação, seja na aquisição de remédios, auxilia em tudo. É interessante porque nós, como igreja, fomos chamados pelo Senhor para fazermos boas obras, servir ao Senhor e servindo ao nosso próximo, porque nós não podemos deixar ninguém passar necessidade. Tá? Olha aí, nós aqui temos a PAI, temos o asilo, nós aqui temos outras para ajudar, e ajudamos sempre, as igrejas aqui ajudam. Isso é muito importante e interessante para a vida da igreja nos dias de hoje. Amém, amém, reverendo. Em Gálatas capítulo 6, versículo 10, o apóstolo Paulo diz que nós devemos fazer o bem a todos e principalmente aos irmãos da família da fé. Então, a prioridade nossa na ação social, no fazer o bem, no suprir as necessidades, são aos irmãos da família da fé. Não significa que nós não temos que fazer o bem também para pessoas que não são da igreja, né? Aí, o que acontece? Uma questão que eu tenho comigo é que geralmente não, muitas pessoas que não são da igreja, eles usam da boa vontade, da generosidade, né, da solidariedade da igreja, de maneira oportunista para ajudar, e às vezes coisas que nem precisam. Então, assim, eu gostaria que o senhor desse uma palavra sobre isso aí, na questão, por exemplo, da gente ter critério de avaliação, se a pessoa realmente está precisando ou não, se ao ajudar uma pessoa suprindo as suas necessidades, nós vamos ajudar ela mesmo de fato, ou vamos contribuir para a malandragem dela, para o oportunismo dela. Por exemplo, você dá uma roupa para uma pessoa que pede lá na sua casa, no portão da sua casa. O que aquela pessoa vai fazer com aquela roupa? Ela vai usar ou vai vender para comprar droga? Entendeu? Então, são questões que nós temos que analisar, porque aparece muito. Aqui na minha casa, por exemplo, aparece muitas pessoas assim. Lá na igreja também aparece. Pessoas pedindo ajuda, mas essa ajuda vai acabar prejudicando a ele próprio, porque ele vai comprar droga, vai usar mal aquele recurso que você, aquela doação que você passou para aquela pessoa. Eu queria saber do senhor, o que o senhor pensa a respeito disso? Meu irmão, essa é uma realidade que nós vivemos em qualquer lugar, em qualquer cidade do nosso país, nós temos essa triste realidade em que as pessoas, muitas delas, se aproveitam da nossa solidariedade. Mas Jesus disse que nós temos que ser simples como a pomba, mas astutos como a serpente. Nós precisamos saber se ele realmente está precisando. Eu, por exemplo, aqui na porta da minha casa, não dou dinheiro. Não dou dinheiro, especialmente as pessoas que vêm, ou é para beber, ou é para comprar cigarro, ou droga, eu não dou. Eu não digo não, se quer comida, eu te dou. Então, nós precisamos ter esse discernimento. Mas eu quero falar uma coisa que eu deixei de falar antes, sobre o Natal missionário. O irmão leu há pouco na carta aos Gálatas,
que nós temos que fazer o bem, principalmente os da família da fé. Então, é interessante nós observarmos essa expressão, e Deus colocou no coração da SAF, da sua presidente, a nossa irmã, Dona Ana Maria, e toda a diretoria da Confederação Nacional, para que fosse feita essa oferta aos missionários. Esse projeto missionário, um projeto do Natal missionário. Então, durante o ano, as pessoas vão ofertando, colocando num cofrinho a sua oferta, para que depois, no final do ano, esse cofrinho seja aberto e seja contado o dinheiro e remetido para a tesoureira da federação, depois para a sinodal e depois vai para a nacional. Aqui está o nosso cofrinho missionário. Todo ano é trabalhado com a igreja para que tragam as suas ofertas. No domingo pela manhã, na escola dominical, é levado para a entrada da igreja e à noite, depois para o horário do culto. Então, esse é um trabalho extraordinário, que é feito pela SAF nacional e que envolve toda a igreja presbiteriana do Brasil. Esse é um trabalho extraordinário, dando essa oferta para os nossos missionários que, como eu falei há pouco do amor abnegado, um trabalho de amor abnegado, distante dos seus familiares, da sua pátria, ou até mesmo aqui dentro da pátria. Então, por isso que é muito importante nós trabalharmos com a igreja para que contribuam os irmãos. Nós temos aqui as crianças, que elas recebem o cofrinho lá da igreja presbiteriana, lá da editora, e eles enchem de moeda, e eles trazem aquele cofrinho cheio de moeda, depois a tesoureira da SAF leva o cofrinho, os cofrinhos, lá no banco e troca em dinheiro, moeda, papel, não é? Para ser remetido, então, depois. Isso é muito importante, e a igreja tem que realmente participar, contribuir e ajudar. Mas voltando a falar daquelas pessoas que querem explorar, nós precisamos ter o discernimento, como eu falei antes, e para não dar coisas que eles vão jogar fora, ou quem sabe vão vender para fazer o dinheiro usando para outras coisas. Mas nós temos que fazer isso, porque esse é um trabalho para a glória de Deus e não para que nós estejamos aparecendo, porque nós fazemos tudo para o Senhor, e é por isso que Deus age e abençoa esse trabalho extraordinário que é feito dentro da igreja. Reverendo Luiz Carlos, posso prosseguir? Então, meus irmãos, nós temos que... O reverendo voltou. Então, o senhor pode falar, meu irmão. Perdoe mais uma vez aí, houve um problema na minha conexão aqui, mas o reverendo Dilson estava falando a respeito aí dessa campanha, né, do Natal Missionário. Eu quero, inclusive, dar um testemunho particular nosso aqui, da nossa região, especialmente a nossa igreja aqui de Jaru, para a glória de Deus, né? A primeira IPB em Jaru, nós participamos desde quando foi lançado
o Natal Missionário, nós aderimos a essa campanha e nós arrecadamos aqui os recursos e remetemos para a Confederação Nacional. E eu quero aqui particularmente também parabenizar a nossa irmã Ana Maria, nossa presidente, por essa iniciativa e toda a Confederação Nacional também. Parece que o ano passado foram mais de 2 milhões arrecadados, né? Isso ajudou muito os missionários, tanto no Brasil como no exterior, a passar um Natal mais, um Natal mais confortável, né? Eu diria, com a família, com mais recursos. Então, quero deixar aqui a minha palavra de parabéns, e no que depender de nós, aqui na região noroeste do Brasil, no nosso sínodo noroeste do Brasil, nós vamos apoiar, continuar apoiando essa campanha fundamental da nossa Confederação de SAFs da IPB. Reverendo Luiz, nós aqui também não só fazemos essa campanha e também auxiliamos aqueles que nos procuram, mas não só damos roupa, alimentos, mas nós entregamos Bíblias, a palavra de Deus, para que as pessoas conheçam a razão por que nós fazemos isso. Quando nós olhamos para a vida dos missionários na história da igreja, eles não só auxiliavam oferecendo roupas para os necessitados, alimentos, mas eles davam a palavra de Deus. Quando eu era menino, tinha um missionário, o seu nome era Chalmers Brown, e ele, nós morávamos longe da cidade, na roça. Ele ia lá ele tinha um veraneio, ia lá na nossa casa, e naquele tempo não ficava ninguém dentro de casa, todo mundo ia para a igreja, na escola dominical e no culto, e ele inclusive ajudava a minha mãe a passar, às vezes, a roupa de nós, os filhos, camisas, calças, e aí naquele tempo não havia energia elétrica, era um ferro aquecido pela brasa, e ele, eu lembro, eu era menino, e ele chacoalhava, assim, eu dizia à mamãe, como é que não quebra o braço do pastor? Porque o ferro era pesado, e ele fazia isso com a maior alegria, como se nada houvesse, ele não era diminuído. Meus irmãos, meu colega, nós precisamos ser humildes, nós precisamos ter esse amor abnegado para fazer a obra do Senhor, para que os irmãos se sintam bem junto conosco, para que eles não pensem que eles estão sendo isolados. Outras pessoas que não são crentes também, se precisarem de nós precisamos auxiliar. Eu era doador de sangue aqui, já doei sangue para gente fora da igreja, como também dentro da igreja. Isso é uma questão de humildade, irmãos. Nós precisamos ser humildes para fazermos a obra do Senhor. Ô, pastor, faltam 5 minutinhos, tá? Pode começar, né? Tá certo? A levar para o final, está bem? Deus abençoe. Minha irmã, dona Ana Maria, reverendo Luiz Carlos, nós, pastores, precisamos incentivar os crentes a ofertar, a serem dizimistas, se colocarem à disposição para ajudar a obra do Senhor. Nós não podemos achar que aquele irmão que
entrega um dízimo no início do mês, depois, não precisa mais. Mas se ele tendo possibilidade, nós precisamos incentivá-lo para que ele abra o seu coração, ponha a mão no bolso e contribua para a igreja, para o bem da igreja, para o crescimento. Nós precisamos ensinar os nossos irmãos a terem um coração generoso, para que eles sejam, então, contribuintes com muito amor para a obra do Senhor e demonstrando assim que eles têm o amor de Deus. Amém. Eu não sei se os irmãos estão me ouvindo bem, alguém dá um sinal aí, parece que está baixo o som. Alguém me diga se está ouvindo aí, eu estou com problema. Eu estou ouvindo bem, ouvindo bem. Eu estou. Reverendo Luiz Carlos, só um segundinho. Eu lembrei aqui para falar a mensagem que o reverendo Feitosa entregou há pouco. Ele falou a respeito do bom perfume de Cristo. E ele disse que uma igreja perfumada, ela exala esse perfume em todos os lugares. E nós precisamos ensinar os nossos irmãos, a igreja precisa aprender que ela é o bom perfume de Cristo. Porque o mundo precisa saber. Amém. Amém. Pessoal, eu quero aqui reforçar, meus amados irmãos, reforçar o seguinte: a obra social da igreja, ela é individual, é nossa responsabilidade pessoal, ela é familiar, é da família, ela é da igreja como família da fé, igreja local. Então, é muito importante que nós sejamos fiéis na entrega dos nossos dízimos, das nossas ofertas. As nossas igrejas locais remetam fielmente os seus dízimos ao Supremo Concílio, para que nós possamos aumentar o leque, né, da questão da assistência social. Porque se nós somos fiéis, o nosso Deus é fiel, e ele vai suprir as nossas necessidades todas, para que nós possamos também suprir as necessidades dos nossos irmãos que passam pelas necessidades e outras pessoas também que não são da família da fé. Então, eu quero bater nessa tecla, porque nós temos tido, no orçamento do Supremo Concílio, todos os anos, uma defasagem de aproximadamente 15 milhões no nosso orçamento, porque presbitérios inteiros, infelizmente, igrejas de presbitérios inteiros não remetem os seus dízimos ao Supremo. Então, eu quero bater nessa tecla, porque é uma questão de fidelidade e de obediência a Deus. Se nós somos fiéis e obedientes, Deus vai suprir as nossas necessidades e vai suprir as necessidades dos outros através de nós também. Então, eu quero deixar isso bem claro como um desafio também para todos os irmãos que estão aí na plataforma, assistindo esse bate-papo, que você possa desafiar os outros irmãos também a serem fiéis nessa questão, para que nós possamos fazer muito mais ainda do que nós temos feito, porque esse é o projeto de Deus para a igreja, na questão da ação social, levar o pão espiritual, que é a pregação da palavra, mas também o pão físico para suprir as necessidades físicas das pessoas. É só para enfatizar essa questão aí, tá bom? Isso mesmo. Reverendo Luiz, a igreja aqui de Cabo Verde é fiel na entrega do seu dízimo ao Supremo Concílio, é fiel na remessa da verba presbiterial e Deus abençoa a fidelidade. E é por isso que nós precisamos trabalhar com a igreja de um modo geral. Quando eu era presidente do Sino, eu batia muito em cima das igrejas que não contribuíam para o Supremo Concílio, dizendo nós precisamos, porque o Supremo Concílio precisa da verba para o trabalho. Então, quantos missionários são sustentados com o dízimo
que é remetido ao Supremo Conselho? E quantos deixam de receber? Não é? Então, tudo isso nós precisamos pensar e trabalhar para que a igreja seja realmente remetendo a verba, porque a igreja fiel é uma igreja abençoada. Igreja que é fiel ao Senhor, ela é uma igreja abençoada, uma igreja que está se envolvendo com os missionários, a ação missionária, é uma igreja que Deus opera de uma forma extraordinária. Amém. Amém, reverendo. Amém. Muito bem, eu creio que o nosso tempo já esgotou. Eu quero aqui mais uma vez agradecer nossa presidente pelo privilégio, pela honra de participar desse retiro online, desse bate-papo. Muito obrigado. Reverendo João Dilson. Dona Ana Maria, louvado seja Deus pela sua vida. Muito obrigado, minha irmã. Esse privilégio que a senhora me concedeu para ter esse encontro, essa conversa com o reverendo Luiz Carlos, trocando experiências. Isso é uma bênção. E participar do retiro, maravilhoso, abençoado, e fechar, é um privilégio, viu, reverendo Luiz Carlos, para nós dois, nessa conversa, assim como foi o reverendo Feitosa, a última mensagem deste retiro. Que Deus abençoe, minha irmã, a senhora e toda a diretoria da Confederação, esse trabalho extraordinário realizado aqui. Retiro SAF Online 2024. Apresentação: Ana Maria Prado. Realização: Confederação Nacional de SAFs. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim.